Voltamos com Papo de Mulher. O nosso entrevistado de hoje é Felipe da Ricuri, advogado. E o tema abordado é a nova lei do divórcio. Felipe, continuando aquele nosso papo, a nossa conversa, e sobre os contratos feitos, chamados de pré-contrato, pacto nupcial, antes do casamento? O pacto antenupcial, ele tem previsão legal pelo Código Civil e ele é aconselhável àquelas pessoas que já querem deixar pré-definidas uma situação para eventual briga no futuro. É aconselhável sim, normalmente alguns casais, quando já muita pressão de mídia, já envolve essa questão toda de patrimônios vultuosos, e então eles tendem a fazer isso sim. É aconselhável mais para as pessoas, para o próprio casal se resguardar e ter ciência do que vai acontecer em caso de eventual divórcio. Então cumpre-se, né, as cláusulas e separa. Exatamente. De igual forma pode ser um advogado para o casal, ou então cada nubente vai contratar o seu próprio advogado para acertar as cláusulas. De igual forma, isso pode ser feito não só para a celebração de casamento, mas como também para a própria união estável, né? Hoje o companheiro e a companheira que decidem não só quando moram juntos, podem morar separados perfeitamente e decidirem celebrar um contrato de convivência. Como que vai ser essa questão de se separarmos daqui a um tempo? Para quem que vai ficar o carro? Eu estava até lendo outro dia sobre esse contrato de convivência, que parece que é coqueluche no Rio, em São Paulo, né? Então, exatamente. Se você namora 5 meses, 6 meses e o namoro já vai virando um compromisso, parece que eles têm recorrido a isso. Exatamente. Antigamente tinha-se muito essa questão de acima de 5 anos já é união estável. Isso realmente era a letra da lei. Isso já saiu não está mais em vigor. Hoje o que basta é a intenção de constituição de família. O casal não precisa ser casado no cartório de registro civil, mas basta simplesmente o juiz verificar a intenção de constituição de família, que ele pode declarar que, a partir de certa data, aquele casal viveu em união estável. E aí se aplica a regra do regime de divisão parcial de bens, de comunhão parcial de bens. Dali para frente se divide o que o casal adquiriu para si de forma onerosa. Existe um tempo pré-determinado para que se caracterize uma união estável? Não. Antigamente, realmente tinha essa questão, esse prazo de 5 anos. Hoje, 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, se o juiz entender que se naquele casal houve essa intenção de constituição de família, ele pode declarar a união estável a partir de uma determinada data. Então, não existe mais prazo. Mas também é lógico que o juiz ele tem a sensibilidade de perceber quando é um namoro e quando é uma união estável. E o curioso é que não precisa estar morando junto o casal para constituir união estável. Inclusive não precisa estar morando nem na mesma cidade. Hoje eu posso ter uma pessoa que mora numa cidade, outra que mora em outra, e aquilo ser perfeitamente entendido pelo juiz como união estável. Nossa, isso é muito sério. Quantos namorados e namoradas estão em casa preocupados com isso? Né, Igor? Então, e esses contratos de namoro? Que eu ouvi falar que até a finalidade deles, né, é até deixar claro que eles estão abrindo mão do que é adquirido. Exatamente. Tudo que tiver sido adquirido de forma onerosa pelo casal, de namorados, de companheiro e companheira, eles vão ser divididos pelo casal, de forma onerosa. Os bens adquiridos pela herança ou contrato de doação, esses não entram no quinhão a ser repartido. Então é só realmente, por exemplo, se o casal juntou esforços para comprar uma televisão, foi de forma onerosa. Então eles 50% para cada um. Agora, se o rapaz ou a moça tiver ganhado um bem, uma doação de algum amigo, de algum parente, aí realmente esse bem não vai entrar na divisão. Pois é, mas esses contratos de namoro, parece que eles querem dizer o seguinte: o que é adquirido por cada um, pertence a cada um deles. Isso é perfeitamente possível se estiver consignado no contrato. Agora, se na falta de contrato, aí sim vai se aplicar essa regra que é a regra geral do Código Civil.
o regime da comunhão parcial de bens. Exatamente. Se não tiver contrato, divide-se os bens de forma igual, 50% para cada um, ou aqueles que forem adquiridos de forma onerosa. Você, particularmente, o que acha disso? Você acha justo? Olha, eu particularmente, eu sou muito a favor de deixar, às vezes, claro o que é a intenção de cada um. O advogado tende a ser um pouco burocrata, né? Ele gosta de tudo por escrito, ele gosta de tudo, de resguardar o que é dele, de resguardar inclusive o que é do companheiro, da companheira dele. Então, assim, eu gosto muito dessa ideia. É lógico que perde um pouquinho do romantismo, daquela questão de afinidade, às vezes vai gerar uma desconfiança, vamos fazer um contrato, às vezes pode perder um pouco o brilho do namoro, da relação. Mas isso aí quem vai decidir é o próprio casal, cada um tem a liberdade de decidir se quer fazer ou não, não é um requisito, não é uma exigência para ser declarado união estável no futuro ou não. Isso vai ficar da particularidade de cada um. A mim, eu não faria, mas para algumas pessoas eu sugiro fazê-lo. E se uma namorada sua entrasse com o pedido, né, de uma pensão, ou de uma ajuda, até mesmo, vamos dizer que você, no período de 2 meses que namorou com ela, adquiriu um carro, e ela queira dividir esse carro com você? A questão da divisão de bens na união estável, ela é bem... tem que ficar bem seguro para o juiz que a namorada, no caso, contribuiu de forma onerosa para a compra desse bem, do carro. Se por um acaso o namorado quiser defender, contestar a ação dela, a pretensão dela, ele vai ter que provar que ela em nada contribuiu com a compra do bem. Então fica bem nisso. A questão da pensão alimentícia, por outro lado, o juiz vai analisar um binômio necessidade e possibilidade. Ele vai analisar a necessidade da pessoa receber e a possibilidade do outro, do alimentante, pagar. Então ele vai colocar isso tudo e vai chegar num valor. Se por um acaso ficar configurado para o juiz que não há nem necessidade e nem possibilidade, ou um dos dois, aí não há que se falar em pensão. Felipe, nós vamos continuar esse assunto no próximo bloco. Papo de Mulher volta já.